E neste Hora Económica contamos com a presença em estúdio de Henrique Neto e Pedro Lino, a quem dou as boas-vindas. Agradeço a presença aqui neste Hora Económico. Pedro, antes de olharmos para esta questão da TAP, hoje tivemos os dados da execução orçamental. Nos últimos dias também já soubemos que a dívida sobre o PIB é agora superior a 120%. Quando olhamos para estes números, com uma execução orçamental que continua a dar sinais de derrapagem, com uma subida do nível de dívida em relação ao PIB, e quando olhamos para a evolução dos juros da dívida portuguesa, fica a pergunta, os investidores estão a premiar o quê? Bem, os investidores estão a premiar a credibilidade que o Ministro das Finanças neste momento tem. E nós não podemos esquecer que podemos ou não concordar com as medidas que o Ministro das Finanças toma, mas é ele que mantém os investidores agarrados, porque a sua credibilidade é o facto de toda a gente pensar que Portugal vai conseguir cumprir os objetivos estabelecidos com a Troika, nomeadamente em termos de déficit, que de uma forma ou de outra, se calhar com mais cativação da despesa, mais, já ouvimos hoje falar que havia eventualmente mais um buffer de 0,5% do PIB para o próximo ano de margem de manobra, caso acontecesse alguma coisa errada, mas são estes pequenos sinais que transmitem mais confiança aos investidores internacionais. O que temos que pensar é que quem põe o dinheiro, quem compra dívida pública portuguesa, o que quer é segurança. E não vê se as medidas são adequadas ou não para a população portuguesa, não vê se há mais austeridade ou não. O que vem é números. E o que vem no Ministro das Finanças é um técnico, um muito bom técnico, que tem sempre algo, tem ali uma medida, não concorda, mas o senhor até não é mau. Então, comparando com os outros que tivemos... A razão não é totalmente essa, mas deu depois. Mas é isso, os números da execução orçamental têm confirmado essa imagem? Não, os números da execução orçamental são maus por uma razão. Nós já aqui falámos que o facto de haver uma diminuição do orçamento familiar contribui para uma diminuição do consumo. O consumo, uma grande parte, era importado. Ora, quando olhamos para a execução orçamental, vemos diminuição do imposto sobre os veículos, 250 milhões de euros. Sobre o tabaco, 100 milhões, que até é bom para a saúde das pessoas. E imposto de selo também diminui. Imposto sobre os produtos petrolíferos, menos 200 milhões. O único que não caiu foi o imposto único de circulação. Sim, porque há uma substituição do imposto. Houve uma alteração no cálculo do imposto. Mas esta diminuição da atividade económica, que é negativa para as receitas, em termos gerais, e é negativa neste componente porque se as pessoas andam menos de carro, se importam menos automóveis, obviamente gastam menos dinheiro, o Estado arrecada menos, mas também importamos menos. Por isso, há aqui uma dupla componente. Por um lado, existe um reequilíbrio da balança comercial, mais rápido do que se esperava. Por outro lado, isso tem efeitos muito negativos a nível do orçamento. E o que o Ministro das Finanças tem que fazer é tentar balancear isto. É que o ajustamento externo tem que ser feito, mas tem que ser de forma que a diminuição da receita não se transforme num buraco. E ainda esta semana a Fitch dizia que tinha ficado surpreendida com a capacidade de ajustamento externo de Portugal, em termos da balança. Eu diria mais que aí os portugueses, infelizmente, porque é algo muito excepcional, estão de parabéns, porque é à custa de todos nós. Somos todos nós que estamos a consumir menos, a deixar de importar, de ter mais consciência face aos produtos nacionais, que contribuímos para esse ajustamento. Ou seja, os portugueses acho que estão a pensar mais no futuro, estão a pensar mais em poupar, os que ainda podem, estão a pensar em gastar menos, e isso contribui, sem dúvida, para este ajustamento mais rápido. Agora, tem consequências. Por exemplo, uma das principais origens da diminuição da receita foi agora o não pagamento de subsídio de Natal. E tem dois efeitos. Por um lado, a despesa do Estado diminui, porque não paga, mas, por outro lado, a receita em termos de IRS também. Ou seja, as pessoas não podem nunca pensar que uma medida é linear e vai só atacar a despesa ou a receita. Há sempre aqui um multiplicador na economia. Infelizmente, nada é linear. Henrique Neto, tem uma visão diferente desta queda dos... Falando da linearidade da coisa, as pessoas lá em casa podem não compreender esses fenómenos. Agora, os ministros das Finanças têm a obrigação de compreender que uma coisa depende da outra e ele tem que fazer a síntese. E a síntese que ele tem feito é errada. E eu tenho até simpatia pelo senhor. Os resultados são sistematicamente abaixo daquilo que ele previu. Esta é uma realidade. Depois podemos dizer que é por isto ou por aquilo. Claro que sim, o que você diz é completamente verdade. Agora, a sua pergunta era diferente. Era de que
porque é que os investidores Portugal estariam a aumenta a ganhar, sua não é? credibilidade ao nível dos juros, etc. Bom, é um problema muito simples. A Europa atravessou-se e tem-se vindo sucessivamente a atravessar mais para garantir a situação dos países em dificuldade. A Grécia até teve agora uma subida do rating, que é uma coisa... Porquê? Foi por causa da melhoria da situação da Grécia? Não. Foi porque a Europa... Tem uma rede de segurança. A Europa garantiu e tem vindo a garantir... E porque os privados perdoaram mais. Claro, e 30 portanto milhões. é isso que faz. E os investidores fazem este raciocínio muito simples. Se podem emprestar a Portugal a 7% e a Alemanha a 1%, onde é que acha que eles vão querer investir? Sabendo que, de uma maneira ou de outra, Portugal também acabará Claro, por pagar. paga muito mais do que a Alemanha ou do que outros países e, portanto, claro que eles não investiriam se vissem que a Europa não ia garantir a situação. Portanto, a credibilidade portuguesa não depende da situação portuguesa neste momento. Claro que se nós estivéssemos a fazer grandes asneiras, coisas loucas, provavelmente afetaria. Mas nas condições atuais, é a garantia da Europa que está a contar e, naturalmente, os juros serem muito elevados. Até os próprios portugueses estão a investir porque estão mais confortados que a Europa não vai deixar cair nem o euro, nem as economias periféricas. Olhando agora para a questão da TAP, já se sabia que seria sempre uma decisão económica e também uma decisão política, mas com o desfecho de ontem, acha que acabou por ser mais uma decisão política do que económica? Uma decisão não podia ser outra decisão. Aliás, aqui nas últimas semanas falámos nisso, eu sempre disse, bom, se venderem a TAP nestas circunstâncias, é um escândalo total. E o que isto revelou foi um grande amadorismo do governo, mas até do próprio comprador também. Quer dizer, um comprador que não percebe que é preciso demonstrar que tem dinheiro para fazer a compra. Qualquer negócio não se faz com alguém que se pensa que não tem o dinheiro para pagar, principalmente se o pagamento for a longo prazo. E algum pagamento, não era pagamento, mas é compromisso, são de longo prazo, quer saber se ele já pagava os 30 ou 40 milhões, digamos, para os bolsos do governo, mas depois teria que aumentar o capital em 300 ou 400 milhões, ou o que era. E tinha que se responsabilizar a médio prazo por uma dívida. E, naturalmente, o governo, sabendo que o comprador não era propriamente a Lufthansa, não é? Estou convencido que se fosse a Lufthansa, o problema a este nível colocava-se noutro plano, mas não neste plano. E, portanto, havia desconfiança da parte do governo que ele tivesse os recursos necessários. E portanto, o governo, quer ser medroso de que pudesse daqui a 15 dias ou daqui a um ano estar com a TAP nas mãos e com a criança nas mãos em piores circunstâncias e o escândalo nacional e europeu que isso poderia provocar, naturalmente fazer a única coisa inteligente que havia a fazer, que foi, digamos, não fazer a venda. Mas agora, toda esta o que é dos espantoso últimos é que o dias. governo não tenha previsto isto. E depois, também, do ponto de vista interno desta negociação, repare, quem está na frente da responsabilidade é o ministro Miguel Galvas. Ora, tudo aquilo que o ministro Miguel Galvas toca dá asneira. Porque foram feitos um conjunto de coisas. Para já, veio-se a saber tarde que o ministro Miguel Galvas tinha, agora, no último momento, Miguel Galvas tinha tido negociações, ou conversações, pelo menos, com o comprador. No dia em que o caderno de encargos foi publicado, foi apresentada uma proposta do Sr. Efromovich, penso que é assim que ele se chama. Quer dizer, as pessoas perguntam-se, mas então, como é que é? Como é que o senhor sabia quais eram as condições da privatização? O secretário de Estado disse, com verdade, que as condições de privatização eram claras. Eram no momento em que foram publicadas. Não é? A partir desse momento eram claras, estavam na lei, e a lei foi publicada no Diário da República, como ele insistiu muitas vezes, e bem, para dizer. A partir daí, pelo menos as condições eram essas. O que não foi explicado é porque é que o senhor já estava preparado com uma proposta e, em segundo lugar, porque é que não havia mais entidades a fazer uma proposta. E uma das razões é o amadorismo do processo. Para já era um processo extremamente rápido. E o povo costuma dizer, com as cadelas apressadas, tem os cachorros cegos, não é? Com um timing tão apressado,
num momento em que a situação internacional do mercado não é mais favorável, sem uma promoção prévia de uma equipa que vai de empresa a empresa, de país a país, a fazer, como é normal nestas coisas, a fazer a promoção desta operação, sem nada disso, e sem tempo para que isso acontecesse. Aconteceu que dá a sensação que havia alguém que queria, para além do senhor polaco, brasileiro, e mais não sei quantas nacionalidades que ele tem, para alguém dele que estaria muito interessado fosse ele a comprar. Só que, e portanto, isto tudo estava preparado aparentemente para que fosse ele a comprar. Só que o senhor, provavelmente, o crédito dele, pensava fazer aquilo que qualquer empresário pensa, se puder, se o deixarem, que é comprar uma coisa valiosa pagando o mínimo possível ou até nada, e pagando aquilo, como se diz, com o pelo do mesmo cão. Era essa a estratégia do senhor. Uma vez de posse da TAP, com 30 ou 40 milhões, depois logo se veria se entravam os 300 milhões, ou se ia ao mercado fazer aquilo que, de qualquer das maneiras, a administração da TAP já estava a fazer, que era ir ao mercado buscar 100 milhões, e depois iria aguentando a empresa nessas circunstâncias ou não. E agora o processo volta à estaca zero. Pedro, será possível vender a TAP em melhores condições numa próxima fase de privatização? Isso só o tempo dirá e vai depender muito da gestão atual. Eu lembro que é bom colocarmos também os números todos. O valor, às vezes as pessoas pensam, ainda hoje fui abordado, o senhor só ia pagar 30 milhões. Não, o valor total do negócio seria à volta de 1.850 milhões. Porque ele, efetivamente, iria assumir dois aumentos de capital, mais o passivo todo, e os portugueses não se podem esquecer que o passivo da TAP é nosso passivo, é todos nós, somos todos nós que pagamos. Se a TAP teve problemas de tesouraria e o Estado teve que entregar 100 milhões de euros, é dinheiro nosso, é através da parte pública. E eu às vezes escandalizo-me, ainda hoje houve deputados, ou ontem uma deputada que disse que a dívida corresponde aos ativos da empresa. É mentira. A empresa tem um buraco entre 400 a 500 milhões de euros, e isso é bom que se diga. Precisa de dinheiro para crescer, precisa de dinheiro para comprar aviões, precisa de dinheiro para expandir as suas rotas, precisa de dinheiro para crescer. E eu às vezes pergunto, se acham que uma empresa destas na órbita do Estado, com todas as restrições europeias às ajudas do setor da aviação, acham que se consegue, que o Estado português consegue fazer isso? Bem, eu acho que não. Eu acho que se anda a festejar o facto do Governo não ter conseguido vender, acho que é uma forma muito efusiva de fechar. Eu gostaria que tivesse havido mais do que um. Efetivamente, o facto de haver apenas um é um constrangimento muito, muito elevado para qualquer Governo decidir, porque se decide a favor do senhor, àquela proposta. Toda a gente lhe cai em cima porque beneficiou. Se não decide, pronto, toda a gente lhe cai em cima na mesma. Agora, eu acho que o futuro da TAP, bem, está entregue ao gestor. Ele é que já sabe que existem toda uma série de restrições, que não tem muito dinheiro disponível, tem um acionista-Estado com muitas dificuldades e tem que gerir como tem gerido até aqui. Outra questão interessante é que, e que se calhar deve ter também, pesou, ou pode ter pesado, é o facto do Sr. Informa Visto ter dito que queria cotar uma parte da TAP em bolsa. Ou seja, o que dá a impressão, ele disse até 10%, porque justificou-se que qualquer negócio, para ter transparência, que devia estar cotado. E eu acho que, agora, associando à parte de não haver as garantias, que ele, se calhar, queria utilizar um pouco do pelo do cão para pagar os 35 milhões ao Estado. Pedro, é tão evidente. Por isso, quando ele disse que queria os 10%... a ficar em desacordo com o Chico. Não é normal, mas quando acontece... Não, mas é bom, temos debate. É até bom em termos de debate, claro que sim. Mas isto porque, repare, o Presidente do Conselho de Administração da TAP deu hoje uma conferência de imprensa e deu todas as informações calmamente, objetivamente, que lhe foram pedidas. E é bom que a gente não se esqueça o que é que o senhor disse. Por um lado, porque eu ainda me lembro quando a TAP era gerida por comissários políticos e das desgraças que lá andavam e da estabilidade que, apesar de tudo, a TAP teve nestes 10 anos. É bom não esquecer. O que o senhor disse foi, se a TAP pode continuar a funcionar, não precisa do dinheiro do Estado, nem dos contribuintes, e não precisou durante estes 10 anos. Ou seja, o Governo e os contribuintes não puseram um tostão na TAP durante estes 10 anos. A TAP devia cerca de 1.800 milhões quando o senhor lá chegou. Presentemente deve 1.500.
Esses 1.800 milhões eram qualquer coisa como 75% das vendas. Presentemente, os 1.500 milhões são 45%, vou falar de números redondos, são 45% das vendas. Portanto, a empresa, como ele diz, pode funcionar perfeitamente assim, não está em perigo, não tem nenhum problema, não pode crescer, porque para crescer, para comprar mais aviões, para ir ocupar, e ele disse, e a TAP é uma empresa muito desejável porque pode crescer. Outra cresceu 10%. Na Europa cresceram 3% em média. É muito bom. Não é? Ou seja, a TAP tem uma performance que nenhuma empresa europeia da aviação teve nos últimos anos. Agora, têm muitas oportunidades. Tem oportunidades para a África, tem oportunidades para a América do Sul e, naturalmente, o Presidente do Conselho de Administração gostaria de aproveitar essas oportunidades. Para isso precisa de dinheiro. E, portanto, a privatização é, nessa ótica, a melhor das soluções. De acordo. Eu não sou contra a privatização da TAP. Seria entregar a TAP ao desbarato de uma maneira amadora ao primeiro truta que chega aí, mas, seja, e que, armado e esperto, quer comprar aquilo com o pelo do mesmo tinham cão. aparecido mais do que um. Hã? A questão aqui é que se ela fosse mesmo barata, se fosse um ativo que estivesse Não, de até borla... pelas circunstâncias em que isto foi feito, não se esqueça que o caderno de encargos foi publicado há um mês. Mas no início do processo Sem ainda nenhuma surgiram promoção. Não alguns houve, o que interessados. se faz numa coisa destas era arranjar uma boa equipa de especialistas. Eu verdadeiramente entregava isso ao Conselho de Administração. Devo dizer, de fazer uma promoção internacional. E ele disse, há muita gente interessada na TAP, disse ele, hoje as condições do mercado não são as ideais. Mas se calhar são fora da União Europeia, por isso existe tem alguma uma limitação. limitação. Portanto, sejam fora da União Europeia. Eu sempre contrariei que se vendesse a TAP a uma empresa da União Europeia, a Lufthansa, a Ibéria. A Ibéria é pior que tudo. Não é? A Ibéria já não compra nem roçados. Devia ser eu preferiria que fosse uma empresa dos Estados Unidos. Porquê? Porque não tem mercado na Europa, não fazem voos da Europa para a África, nem voos da Europa para o Brasil. Não iria haver uma para a América do canibalização Sul, e nessas condições garantiriam tinham toda a as rotas vantagem todas que a TAP em tem. potenciar isso. Claro que a Lufthansa ou a Ibéria fazem esses voos e, portanto, rapidamente secavam. Está a acontecer, aliás, com Madrid. A British está a secar Madrid, com grande pena do governo espanhol e com grande celeuma no governo espanhol. Porquê? Porque pode fazer de Londres, porque é que vai fazer os voos a partir de Madrid? Isso é óbvio. Portanto, empresas europeias não. Mas podiam ser do Oriente, podiam ser da América do Sul ou da América... Eu preferiria que fosse da América do Norte, porque os negócios lá têm uma credibilidade diferente, não é? Portanto, o que me choca, sinceramente, é a incapacidade de previsão do governo e das pessoas que tratam destas coisas. Porque este desfecho só era... Eu tinha dúvidas porque o governo foi ter tanta geneira que eu disse, sei lá, ele vai ainda dar a empresa nestas circunstâncias. E dissemos aqui a esta mesa, daqui a 6 meses, daqui a um ano, o governo vai ter um problema sério porque nas circunstâncias em que a operação está a ser feita é muito perigoso. E porquê? Pelo amadorismo com que isto é feito. Esta coisa de, durante um Conselho de Ministros, ainda estarem a tentar vender uma empresa como a TAP, não é? Não cabe na cabeça de ninguém. Qualquer pessoa lá fora, na Europa ou noutro país, que saiba disto, diz assim, mas quem são estes sujeitos que estão a vender uma empresa a partir da reunião do Conselho de Ministros? Mas acha que ficaram lições para o próximo processo de privatização? Olha, temos a RTP e a RTP, aparentemente, essa cabe por inteiro ao ministro Miguel Relvas, que como disse, toca em qualquer coisa da asneira. E, portanto, temos a mesma situação que estamos quem declarou interesse é uma empresa que não sabe quem são os acionistas, que não sabe se tem dinheiro, se não tem dinheiro, que está que existe numa offshore, como vem nos jornais esta semana, e os dirigentes são dirigentes daquela empresa, mais não sei quantos milhares delas, porque é o modelo de funcionamento dos offshores, e é esta empresa com quem o ministro Miguel Relvas anda a negociar para vender a empresa, pelo menos por aquilo que vem nos jornais. É evidente que só pode dar asneira. Das duas, uma, ou depois acabam por não vender, não é? Ou se vendem, têm um problema a curto prazo, porque não há credibilidade, não é? Quer dizer, são empresas, mesmo as relações dessa empresa angolana, sul-americana, não sei muito bem o que é que ela é, e por isso, por acaso, não é relevante. O que é relevante é se é uma empresa credível ou não é uma empresa credível. Não é.
Portanto, aquilo que me choca, digamos, não é a privatização da RTP, é, pelo menos de um canal, enfim, porque era isso que estava acordado e aparentemente não pode ser de outra maneira, porque senão o CDS provavelmente sai da coligação. Também, quer dizer, fala-se em vender 100% a todos os canais, etc. Ou até fazer uma parceria com a gestão de 49%. Que é uma coisa impensável. Ainda estão todos os modelos em aberto. Com uma coisa impensável, sabendo-se que há um acordo que foi assinado entre o CDS e o PSD que diz que se privatiza um canal. Mas o problema aqui é que se fala muito. Eu acho que, já agora só voltando a uma questão da TAP, hoje realmente não estamos de acordo, mas acho que é essa hoje. Isto é bom. Quando se diz que o contribuinte português não pôs um tostão, não é bem verdade. Repara-me o seguinte, a empresa tem uma situação... O Presidente do Conselho de Administração tem que aceitar. Pois, mas então vamos lá colocar a seguinte questão. Se tivéssemos uma empresa com capitais próprios negativos, algum banco nos emprestava dinheiro? Seguro? Eles estavam no mercado. Não, privados. Se fôssemos nós privados, capitais negativos, ou seja, eu duvido que nos emprestassem dinheiro. E só emprestam porque é o Estado. Pronto, está bem. Ou seja, na realidade... Mas eles reduziram... Mas o povo português, na realidade, a dívida. Sustenta Quer dizer, pela isso é verdade. credibilidade. Quando o senhor cá chegou... Portanto, os contribuintes funcionam como fiadores. Estou só a lidar com a realidade. Quando o senhor cá chegou, a empresa devia 1.800 milhões contra Ordonas. Reduziu em 300 milhões a dívida e a empresa cresceu. Apanhou novos mercados. Não é? Criou um hub aqui em Lisboa. A empresa cresceu nas vendas. A dívida, que era de 70 e tal por cento das vendas, está em 40 e tal por cento das vendas. Se isto não é uma empresa em melhores circunstâncias hoje do que há 10 anos, eu não sei o que seja. Mas também não é correto dizer que o povo português sobre a capa do crédito do Estado. Claro que sim, de uma forma ou de outra. Mas também não era. Somos Ninguém pensava, repara, até porque você disse há bocado que o Sr. Amovic iria pagar... iria dispersar 10% em bolsa. Não. Que ia pagar 1.800 ou 1.900 milhões. Você esqueceu-se das lições de economia do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, que considerava, e de alguma maneira é uma parte verdadeira, de que a dívida não é para pagar. O Sr. Amovic também não contava a pagar a dívida da TAP, ele contava era funcionar, pagando 30 milhões, ou lá o que era, ou 35. Depois, os 300 para aumentar o capital da TAP íamos ver devagarinho, provavelmente íamos buscar à bolsa. E depois o restante, os 1.500, ia fazer aquilo que o Presidente do Conselho de Administração, que provavelmente continuaria na empresa, está a fazer, que é lentamente pagar a dívida. Pedro, só para concluir. Só um efeito positivo, que era retirar esse passivo das contas do Estado, mas se bem que isso também é verdade, diga. Não, temos mesmo de concluir. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Esta conversa estava muito agradável e certamente que vamos retomar estes temas numa próxima oportunidade. Henrique Neto, Pedro Lino, problemas é que os obrigado por temas estarem de Portugal aqui. não desaparecem. Exatamente. E boas festas. Obrigado igualmente.